Glórias a Deus. Amém, igreja? Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Pode, nessa noite? Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Graças te damos, Senhor. Amém, queridos? Amém. Podem sentar, por gentileza. Pega a sua Bíblia em mãos nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Estaremos meditando na palavra do Senhor mais uma vez. E para nós é uma alegria muito grande estarmos assim reunidos, né, diante da presença do Senhor. Amém, queridos? Amém. Glórias a Deus. Eu já gostaria de convidar você a ver a sua Bíblia lá no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, no capítulo de número 14. Êxodo, capítulo de número 14. Estaremos mencionando a palavra do Senhor. E Deus certamente vai falar nos nossos corações através da sua palavra. Amém? Amém. Glórias a Deus. Isso. Êxodo, capítulo de número 14. Glórias a Deus. Amém? Amém. Isso. Deixa aberta aí a Bíblia aí, tá? Nós estaremos nos detendo aqui nesse texto, capítulo 14. E eu quero chamar a tua atenção para você olhar aqui para mim, que eu quero contextualizar essa palavra para a gente poder iniciarmos a leitura. Amém? O tema da mensagem hoje é beco sem saída. Você pode repetir comigo? Diga beco, sem saída. Amém. Glórias a Deus. Nós estamos aqui, queridos, diante da presença do Senhor. E Deus tem nos trazido uma inspiração para que nós possamos meditar nessa palavra e sermos edificados. Estamos diante aqui de um momento, queridos, onde o povo de Israel foi retirado do Egito, o povo de Deus, pela mão forte do Senhor, através daquelas pragas. O povo sai do Egito, mas é perseguido pelos soldados de Faraó, por Faraó. Nessa perseguição, queridos, eles rumam à direção da terra prometida, tá? Acontece um fato inusitado. E é justamente nesse momento, o momento da perseguição, tá? Onde Deus fala com Moisés. Tá o povo de Israel fugindo dos soldados de Faraó. Vem Faraó atrás com seus cavalos e seus cavaleiros, porque ele estava enfurecido. E o povo de Israel agora tem o privilégio de ouvir Deus falar, Deus falando a Moisés e Moisés transmitindo isso ao povo. Amém? Amém. Esse momento é o momento da fuga do Egito. A palavra do Senhor diz assim, capítulo 14, a partir do versículo 1, que fala sobre a perseguição de Israel. O texto diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todos os seus exércitos. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitamente, perseguiram os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefon. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será por não haver sepulcro no Egito, que nos tiraste de lá
para que morramos nesse deserto? Porque nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te fizemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Versículo 15 diz: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Versículo 16 diz: e tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Até aí, queridos. Amém? Amém. Queridos, nós estamos diante do momento crucial da retirada do povo de Israel do Egito, onde Deus usa Moisés de uma forma fantástica, magnífica, através daquelas pragas sobre o Egito, para que o povo de Israel pudesse ser retirado daquela terra. O objetivo era levar aquele povo para uma terra que manda leite e mel, a terra prometida, chamada hoje de terra de Canaã. O problema é que para chegar da terra de Canaã haveriam alguns obstáculos. A questão toda, queridos, é que Deus, ele tem sempre uma estratégia. Deus tem sempre um plano. Deus tem sempre um projeto para executar. Nós seres humanos, em muitos casos nós não temos planos, nós não temos projetos e a gente vive simplesmente por viver. Acorda hoje, faz o que tem que fazer e depois vai dormir, para acordar outro dia e ser a mesma coisa. Normalmente o ser humano não tem um foco, um propósito. Normalmente o ser humano, vive o acaso. O que Deus dará, o que será hoje vai ser e pronto, está acabado. Infelizmente nós temos esse defeito, nós brasileiros, principalmente o povão, de não guardar dinheiro. Já falei muito sobre isso, não é? O que a gente ganha, a gente estoura, torra tudo. É assim ou não é? O que chega na mão é para gastar. E não pensa que no dia seguinte, ou no mês seguinte, ou no ano seguinte, pode haver necessidade dessas reservas. Porque normalmente o povo não faz projetos, não tem planos, não tem propósito. Acha que está bom hoje, vai estar bom sempre. E a palavra do Senhor diz que no mundo nós vamos ter o quê? Pois é. E parece até que a gente não sabe disso, né? Porque normalmente nós não nos preparamos. Quando eu falo nós, eu estou me referindo, não é, ao brasileiro como um todo. Lógico que existem homens e mulheres, né, que andam sempre com a prudência, tem uma reservazinha ali, né? Às vezes tem que esconder para que ninguém saiba, porque quando sabe arruma logo um jeito de gastar, né? Lá no brechó, né? Arruma logo um jeito de gastar ali no centro comercial. Então tem pessoas que conseguem esconder lá um dinheirinho para na hora da eventualidade ter um remédio, ter dinheiro para comprar um remédio, sim ou não? Sim. Esse corpo aqui é um corpo que se fadiga, que adoece, é ou não é verdade? E aí vai precisar de dinheiro para comprar o remédio, não é isso? Nós, infelizmente, vivemos uma vida sem planos, sem projetos, sem propósito. Mas quando a gente vem para a casa do Senhor e começa a aprender da sua palavra, nós vamos conhecer de um Deus que tem planejamento para tudo. Deus não faz nada sem um propósito, sem um objetivo. Deus, ao tirar o seu povo de Israel, Deus, ao tirar o seu povo lá do Egito, o povo de Israel lá do Egito, Deus tinha um propósito para esse povo. Deus tinha um plano e um projeto. O tema da mensagem é beco sem saída. Você vai entender o porquê beco sem saída. Porque em muitos casos, na vida do homem e da mulher de Deus, Deus leva a gente para um beco sem saída. Parece maldade, parece, mas só parece. Parece ruindade de Deus, parece que Deus não gosta da gente ao nos levar para um beco sem saída. E o que é um beco sem saída? É uma situação que a gente não sabe como resolver, tá? É uma crise que a gente não sabe como amenizar. São conflitos interiores que a gente vive, que a gente não tem a solução.
O que é o beco sem saída? O beco sem saída é a situação onde muitos de nós estamos. Às vezes com problemas de saúde, não é? Às vezes com crise no lar, crises financeiras, crise existencial, crise sentimental. É tanta crise, queridos, que eu vou te dizer. O ser humano, quando vem para a presença do Senhor, Deus ele tem a capacidade de nos levar para o deserto. Incrível. Que eu quero falar de deserto, tá? Parafraseando com beco sem saída, lugar de dificuldade, lugar onde a gente não vê solução. Agora nós vamos precisar compreender os métodos do Senhor. Deus ele coloca a gente em becos sem saída. Deus coloca a gente em situações difíceis. E Deus fez isso com o seu povo, tá? E eu quero falar a respeito disso, e eu quero mostrar que no beco sem saída não é tão sem saída assim. Amém? Amém. O primeiro momento em que o povo de Israel vivencia nessa fuga do Egito, onde Faraó e seus soldados estavam atrás do seu povo, tá? Eu quero falar com você que nesse texto Deus mostra para nós, tá? O Senhor mostra para nós, né, que muitas vezes leva o seu povo a um beco sem saída. E isso acontece aqui, do versículo 1 ao versículo 4. A prova de que o Senhor nos leva para um beco sem saída. Pode parecer maldade, mas lá no final da mensagem você vai entender o porquê Deus nos leva a um beco sem saída. O texto diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Olha aqui para mim, queridos. Deus deu uma ordem para que o povo de Israel se acampasse. Espera aí, o povo de Israel não está fugindo do Egito? Os soldados de Faraó estão vindo fortemente armados atrás dele. Como é que Deus manda eles se acamparem? E o que é mais interessante é que Deus manda o seu povo se acampar de frente para o mar. Espera aí, se os soldados estão vindo na minha direção e o que tem atrás de mim é mar, o que vai acontecer comigo? Parece que Deus está colocando o seu povo numa furada, sim ou não? Parece que Deus está colocando o seu povo para ser justamente o quê? Eliminado da face da terra. Porque Deus dá a ordem a Moisés para falar para o povo se acampar de frente para o mar, enquanto os soldados estão vindo, enquanto o Faraó está vindo fortemente armado. O que é o beco sem saída? É o momento onde Deus coloca a gente sem a gente saber o que fazer, sem a gente ter respostas, sem a gente poder decidir mais nada, a gente ficar de pés e mãos atados. Você já vivenciou esse momento? De ficar de pés e mãos atados, sem ter o que fazer, sem ter para onde ir, sem ter com quem contar, sem ter a quem pedir ajuda. Deus tira o seu povo do Egito e coloca esse povo de Israel acampado de frente para o mar. Mas Deus, ele esclarece por quê? Porque Deus, ele é estrategista. E ele não deixa o seu povo desorientado. Deus coloca a gente em situações difíceis, mas ele não deixa a gente desorientado. Ele está o tempo todo falando aos nossos corações como nós devemos nos comportar. E uma coisa que nós precisamos considerar é que nós devemos confiar no Senhor. Por mais que pareça que ele será o nosso fim, nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Diga, eu preciso aprender a confiar no Senhor. O texto continua dizendo aqui no versículo 13. Então, agora Deus falando com Moisés, dizendo: então Faraó dirás dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. O que Deus está dizendo para Moisés? Moisés, isso é uma estratégia. Vou colocar vocês aqui, porque Faraó vai pensar que estão desorientados, mas eles estavam bem orientados, porque eles tinham um Senhor que estava guiando seus passos. Aleluia. Mas ele está dizendo para Moisés: o Faraó vai pensar que vocês estão desorientados. E mais, Faraó vai dizer: o deserto os encerrou. Ou seja,
acabou o deserto, está no mar, ali eles estão encurralados, aí eles estão num beco. Entende como Deus é magnífico? Que Deus coloca às vezes a gente numa situação difícil porque Ele está planejando alguma coisa. Às vezes Deus coloca a gente até na boca do leão, porque Deus tem um propósito para isso. Às vezes Deus deixa a gente sem nada, porque Ele tem um propósito para isso. Eu vivenciei muitos momentos na minha vida para que eu pudesse chegar aqui, porque por vias normais, por decisão própria, eu não estaria aqui. E eu já falei isso várias vezes. Não pela minha vontade, não. Mas Deus tem os seus meios para que eu pudesse estar aqui hoje com você e nós estarmos edificando o projeto Semear. Porque Deus tem os seus meios. Quantas coisas ruins aconteceram, quantas coisas difíceis, nós estamos aqui edificando uma obra que é para alcançar vidas, que é para falar aos corações a respeito desse amor magnífico do Senhor, e nós temos tido resultados, e resultados gloriosos. Deus não deixa o seu povo sem orientação. Ali está Deus orientando Moisés a respeito do que vai acontecer por eles estarem no beco sem saída. O versículo 4 diz assim: endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram e obedeceram a Deus, queridos. Qual era o objetivo do Senhor? Ser obedecido. Deus tinha um propósito. E interessante que Deus quer ser glorificado até pelos inimigos. Porque aquele povo que ficou no Egito, que foram as mulheres e as crianças, certamente temeram a Deus, sim ou não? As notícias chegaram lá na estalagem de Raabe, sim ou não? Raabe, por conta disso, não guardou os espias. Entende que a notícia percorreu em toda aquela região, queridos? Todo o Oriente Médio ficou sabendo da magnífica obra do Deus poderoso sobre o seu povo. Deus, Ele coloca a gente em becos sem saídas. Deus, Ele coloca a gente em situações difíceis. E é Deus colocando a gente em situação difícil. Quem é que lembra quando Jesus Cristo jejuou 40 dias e 40 noites? O que a palavra do Senhor diz que pelo Espírito Ele foi levado ao deserto para ser? Olha, Deus colocando o próprio Senhor Jesus, Ele mesmo, num beco, sem saída. Mas Ele venceu com a palavra, sim ou não? Sim. Por isso nós estamos meditando na palavra, porque essa palavra nos ensina a vencer. É pela palavra que a gente vence. Essa palavra é magnífica e é força para nós. Essa palavra, queridos, é saúde para os nossos ossos. É medula para nós, queridos. O fato é que Deus, Ele leva o seu povo para um beco sem saída. E o que representa o beco sem saída, queridos? Todos os nossos problemas que dizem respeito à nossa razão, ao nosso corpo físico, ao nosso emocional, tudo o que diz respeito a essa situação que a gente vive aqui nessa terra, que a gente vive reclamando, é o beco sem saída. Não é? Agora, para pensar em quantos becos sem saída você esteve e quantas vezes você saiu desse beco sem saída. Porque parecia sem saída e não era. Porque às vezes a gente acha até que o beco é sem saída mesmo. Mas o Senhor mostra ao longo do tempo que Ele é o Senhor das nossas vidas e cuida de nós. Amém? Mas o Senhor também no beco sem saída, Ele resolve avaliar os corações. Quando Deus leva o seu povo para um beco sem saída, é justamente para avaliar o seu coração. Para saber como é que está o coração do seu povo. Tá? E para saber também como está o coração dos inimigos. Porque a palavra do Senhor diz aqui no capítulo 14, versículo de 4 a 9. O texto diz assim: endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. Mas ele diz: e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército,
E saberão que os egípcios, não é isso? Que os egípcios, que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Ou seja, Moisés e o povo obedeceu, e assim aconteceu com o faraó, como o Senhor tinha previsto. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguissem os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos, os egípcios, todos os carros, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, com a sua cavalaria, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefon. O Senhor, queridos, num beco sem saída, Ele quer esquadrinhar os corações. Porque é no beco sem saída que Ele vai poder observar o coração do seu povo, que está sem saída, e o coração dos malignos que estão atacando o seu povo. É nesse momento que o Senhor observa os corações. É nesse momento que Deus procura analisar como estão os corações. Deus aqui está mostrando que Ele conhecia o coração de Faraó, sim ou não? Deus está mostrando que Ele conhecia o coração dos soldados, dos oficiais de Faraó. E agora Deus, falando a respeito do coração deles, fica esperando qual será o comportamento do seu povo nessa hora. Porque eles estão num beco sem saída. Vêm os soldados inimigos em sua direção. Alcançam eles no acampamento, como diz aqui o versículo de número 9, no finalzinho do versículo, né, que o exército de Faraó os alcançou acampados. Já estão muito perto. Muito perto. O que acontece é que, meu querido e minha querida, o comportamento do inimigo vai ser sempre aquele. O comportamento de quem deve surpreender é o nosso, que servimos ao Senhor. E é exatamente nesse beco sem saída que às vezes a gente se comporta mal. É exatamente nesse beco sem saída que às vezes a gente não testemunha do Senhor, que a gente murmura, que a gente reclama. E quando eu falo a gente, eu estou falando literalmente, me incluindo nisso. Porque nós somos seres humanos e ficamos em beco sem saída. É nesse momento que Deus espera um comportamento dos seus servos a ponto do nome dele ser glorificado. E o povo de Israel mostra exatamente a debilidade do povo de Deus nessas horas, no momento do beco sem saída. Vamos ver como o povo de Israel se comportou, queridos? Eu quero te dizer que se comportou de uma forma vergonhosa. Porque às vezes no beco sem saída, nós nos comportamos igual a eles. No beco sem saída, a gente murmura, sim ou não? Sim. No beco sem saída, a gente reclama, sim ou não? Sim. No beco sem saída, a gente fala demais. Verdade. Às vezes a gente até pragueja. No beco sem saída, a gente amaldiçoa. No beco sem saída, a gente fala demais, queridos. E o povo de Israel aqui se comportou exatamente desse jeito. Aonde Deus gostaria de ver um coração do povo fiel, fortalecido, um povo que vinha dizer: eu sei que o Senhor é conosco, Deus nos tirou do Egito, Deus mandou as pragas, Deus nos livrou até aqui, Ele tem uma estratégia. Mas não, na hora do beco sem saída, eu e você esquecemos tudo que o Senhor já fez por nós. Parece até que Deus não existe mais, parece até que Deus não é mais poderoso, e parece até que Ele não está no controle das coisas. Quando nós estamos num beco sem saída, queridos, a gente fica cego. Quando nós estamos no beco sem saída, Deus até fala e a gente não ouve.
Quando nós estamos num beco sem saída, Deus tem até uma luzinha no final do túnel, mas a gente não enxerga, porque a nossa mente está voltada sempre de que vou perecer, vou morrer, não vai dar certo. Nós entramos num estágio da nossa vida onde a negação, queridos, toma conta de nós. Num beco sem saída, nós perdemos o foco. E por incrível que pareça, nós hoje, crentes, servos do Senhor, assim como o povo de Israel, queridos, nos comportamos do mesmo jeito. Infelizmente, nós nos comportamos do mesmo jeito. Lógico que existem as raras exceções, mas no geral, o povo de Deus, quando está num beco sem saída, se comporta como se Deus não existe. E o povo de Israel, num beco sem saída, porque agora eles olham para trás, não viam, mas agora estão vendo aquela fumaça, né? A areia, o vento se levantando e eles ouvindo o barulho de marcha vindo na sua direção. O texto diz assim, versículo 10: E chegando o faraó aos filhos de Israel, levantaram os olhos. Chegando o faraó aos filhos de Israel, levantaram os olhos, porque eles já estavam próximos. E eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Mas clamaram ao Senhor, queridos, e também disseram a Moisés. Entende que a gente ora, mas daqui a pouco está murmurando? A gente busca o Senhor, daqui a pouco a gente está abrindo a boca falando demais? A gente entrega nas mãos do Senhor, daqui a pouco a gente está tirando o que quer resolver do nosso jeito? Entende o comportamento do povo de Deus? Clamaram ao Senhor, e o versículo 11 diz assim: disseram a Moisés, olha só, clamaram ao Senhor, e agora estão falando para Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Olha, eles apraguejando, queridos, a decisão de Deus de tirar o seu povo. Eles não clamaram ao Senhor, e por que agora eles estão falando besteira para Moisés? Entende que nós temos esse comportamento hoje? A nossa fé precisa ser uma fé 100%. A nossa fé precisa ser uma fé firmada na rocha, uma fé inabalável, uma fé que faz a gente simplesmente confiar. Uma fé entendendo que Deus não vai nos desamparar, que nós não vamos perecer, que o barco não vai afundar, nós não vamos nos submergir. O Senhor tem uma estratégia. Diga, o Senhor tem uma estratégia. O Senhor tem uma estratégia. Diga assim, o Senhor tem saída. O Senhor tem saída. Amém, queridos? Amém. O povo de Deus se comporta dessa maneira a ponto de dizer para Moisés: Moisés, tu tirou a gente lá do Egito porque não tem lugar suficiente para enterrar a gente lá, para que a gente seja enterrado aqui nesse deserto. E eles perguntam mais: por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Dizendo: Moisés, por que tu fez isso conosco? Por que tu fez a gente acreditar em você, que nós estaríamos saindo da escravidão para a liberdade, e agora a gente prestes a morrer? Porque quem está prestes a morrer prefere estar vivo, mesmo sendo escravo, sim ou não? O povo estava questionando que pelo menos sendo escravo eles estavam vivos. E agora, em busca da liberdade, prestes a morrer porque os soldados estão chegando. Deus coloca a gente em beco sem saída, queridos. E é exatamente isso que eu quero que você entenda nessa noite. É que quando nós estivermos num beco sem saída, nós precisamos confiar. Aí é a hora de confiar. A hora de confiar não é quando está com dinheiro. A hora de confiar não é quando está saudável. A hora de confiar, queridos, não é quando está tudo bem. A hora de confiar é quando a gente está num beco sem saída, que a gente diz para os céus e para a terra, até para debaixo da terra, que nós esperamos no Senhor e por Ele seremos glorificados. E nós glorificaremos o Seu nome. É na hora do beco sem saída que a gente mostra que a gente é servo. É na hora da dificuldade que a gente mostra que nós somos adoradores do Senhor e confiamos nele. O povo de Israel murmurando. O versículo 12 diz assim: não é isto que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. O que eles estão dizendo é que ali chegou o fim para eles. Eles se esqueceram de como Deus mandou as pragas no Egito.
eles se esqueceram de como Deus fez a obra estabelecendo a primeira Páscoa, a última praga, a morte dos primogênitos, a morte do filho de Faraó, a última praga, a primeira Páscoa da história do povo hebreu, aonde eles pintaram os umbrais da porta com sangue, e o espírito da morte que veio matando todas as crianças não entrou na casa daqueles que tinham os umbrais pintados com sangue. Entende como o povo de Deus esquece rápido, esquece fácil, queridos, das obras que Deus faz na nossa vida? O problema é que nós estamos focados sempre agora. Agora eu não tenho arroz, agora eu não tenho feijão, eu vou morrer de fome. E se esquece que outro tempo Deus proveu. Esquece que outro tempo Deus usou alguém para abençoar. Entende que nós estamos focados sempre agora e vivemos desesperados com esse agora? Ora, queridos, se Deus nos chamou, é porque Ele tem um propósito. Aleluia. Se Deus nos chamou, Ele tem um projeto. Diga, o Senhor tem um projeto para mim. Eu tenho projeto para mim. Diga assim, eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Num beco sem saída. Num beco sem saída. Quem está entendendo a palavra aqui? Aleluia. Nós não podemos tirar o foco do Senhor nos momentos de dificuldade que a gente está. Eu não sei como você está vivendo nos dias de hoje, se está vivendo em dificuldades. O que eu tenho para te dizer nessa noite, não perca o foco. Não olhe para os soldados de Faraó, não olhe para as armas que os soldados de Faraó têm. Não olhe para o Egito, não queira voltar para o Egito, não retroceda para o Egito. Porque Deus tem um propósito para nós. E Deus quer fazer um milagre. Deus quer fazer um milagre. Não deixe o inimigo contaminar o teu coração, dizendo, poxa, quando eu estava no mundo estava melhor. Porque é isso que o povo está dizendo aqui. Quando eu estava no mundo eu vivia bem. Poderia até viver bem, mas não tinha salvação. Hoje pode estar num beco sem saída. Mas entenda, o Senhor é contigo. Aleluia. O Senhor é contigo. No beco sem saída, queridos, o povo de Deus, infelizmente, murmura. E isso é uma debilidade nossa. E isso é uma falha nossa, que nós precisamos melhorar. Amém? Amém. Mas eu quero te dizer que no beco sem saída, diga, no beco sem saída. No beco sem saída. No beco sem saída vem o livramento do Senhor. Aleluia. No beco sem saída. Você sabe por que Deus nos leva para um beco sem saída? É para você não dizer depois, foi o meu dinheiro, foi a minha força, foi a minha inteligência, foi a minha amizade, foi por eu ser estimado pelas pessoas, ou porque eu moro num lugar privilegiado, ou porque eu tenho isso ou aquilo. Deus nos coloca num beco sem saída para que nós possamos ficar impotentes à situação, para que Ele nos livre e nós possamos glorificar o Seu nome. Deus nos leva para o beco sem saída, sim, para um momento onde a gente fica até deprimido, para um momento onde a gente fica sem saber o que fazer, e o que nos resta, chorar. E o que nos resta é chorar, mas chorar acreditando no livramento do Senhor. Porque enquanto o povo está murmurando, nós vamos morrer aqui. Moisés foi tu que fez isso com a gente, nos trouxe para a morte. Olha aí a nossa situação. Olha aí como estamos nós. Está aí, ó, tantos carros vindo aí, quantos soldados. Olha aí, todo mundo fortemente armado. Vamos morrer todos aqui. Todos morreremos aqui nesse deserto, de frente para esse mar. E é nessa hora, queridos, é nessa hora que a misericórdia do Senhor nos alcança. Aleluia. Porque por essa murmuração esse povo merecia livramento, sim ou não? Pela murmuração do povo, a gente merece livramento? Não. Pelas nossas reclamações, a gente merece que Deus venha do céu para nos ajudar? Não. Sabe por quê? Porque Deus está esperando em nós uma palavra de confiança nele. Mas mesmo assim, Deus é misericordioso, nos perdoa. Porque Ele não nos chamou para a morte, Ele nos chamou para a vida. Ele não nos chamou para nos destruir.
o nome dele, porque Deus quer que passamos esse nome para uma nova geração, Aleluia. para os nossos filhos, para os nossos netos, e isso não acabe nunca. Nós teremos o privilégio de dizer para os nossos filhos e nossos netos: eu pequei, eu murmurei, eu reclamei, mas mesmo assim o Senhor foi bom e me livrou. Em nome de Jesus, que você venha crer também. Nós ensinaremos outras pessoas com nossos erros e diremos a todos o quanto Deus é misericordioso. Aquele povo merecia perecer. E quando aquele povo, queridos, achou que não tinha mais jeito, e a tropa, os soldados fortemente armados, vindo na direção do povo, acampado, de frente para o mar, o Senhor resolve falar com Moisés. O versículo de número 15 diz assim: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Que era a única pessoa que estava clamando? Porque os outros estavam fazendo o quê? Reclamando. Mas Deus diz para Moisés: por que tu clamas a mim? Por que tu clamas a mim? E ele diz assim: dize aos filhos de Israel que marchem. Marchar para onde? Parece coisa de doido. Para lá está o mar, eu marcho para onde? Para cá está o exército de Faraó vindo, eu marcho para onde? Para onde eu vou marchar? Parece coisa de doido. Parece coisa inexplicável, queridos. Alguém ia querer marchar na direção do exército que vem com espada? E alguém ia querer entrar dentro do mar? Ia morrer afogado, queridos. Ia fugir para onde? Ia sair nadando? Deus diz para o seu povo marchar. E por incrível que pareça, diz para o povo marchar na direção do mar. Deus, ele tem uma estratégia. O problema é que nossos olhos, o nosso entendimento não alcança a grandeza da obra. Talvez Deus está dizendo para você assim, ó: vai e encara mais um dia. E você talvez diga assim: mas eu não tenho condições de encarar mais um dia. Mas o Senhor está dizendo: vai e encara esse dia, como Ele está dizendo para Moisés: manda o povo marchar na direção do mar. E Ele está dizendo para o povo fazer isso, e pelo que me parece, Ele está dizendo para o povo se apressar. Porque Ele diz assim: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem, está na hora, bota o povo para correr, bora! Todo mundo, diga a eles! Diga a Moisés a eles, para eles começarem a caminhar. E o povo vai para onde? Mas em seguida, no versículo 16, ele diz assim: e tu, falando para Moisés, e tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Aleluia. Aí é colocar Moisés num beco sem saída. Porque agora só dependia de quem? Se a fé de Moisés fosse um pouquinho menor do que a fé que ele teve, daria tudo errado. Se a fé de Moisés fosse um pouquinho menor do que a que ele teve, ele não estenderia a sua mão, tocaria com o cajado acreditando que as águas se abririam. Quando é que foi que as águas do Mar Vermelho se abriu antes? Quando foi? E quando é que foi que abriu depois? Era uma coisa que iria acontecer única e exclusiva. Ah, meu Deus! Se você está num beco sem saída, Deus vai te levar para alguma coisa única e exclusiva para você. O Senhor vai fazer alguma coisa que Ele não fez por ninguém e não fará por mais ninguém. Se você está num beco sem saída, confiando no Senhor, Ele vai realizar algo que nunca realizou no meio da tua família. Ele vai realizar algo que nunca realizou. Glória a Deus. Moisés creu na palavra do Senhor. Moisés levanta o seu bordão com fé, ouvindo a voz de Deus, entendendo do livramento. Toca nas águas.
E nós sabemos qual é a história que vem depois. O mar se abre. E se abriu de tal maneira que não ficou nem poça d'água. Você sabe quando chove? Quando chove a gente se molha todo, né? Mas quando acaba a chuva fica o quê? Mas a gente molha os pés, sim ou não? A chuva acabou, mas a gente molha os pés. E aí que o mar se abriu e Deus está dizendo que o povo de Israel iria passar por ali em seco. A palavra do Senhor se cumpre. O povo de Israel atravessa o mar vermelho, a ponto de Miriam chegar do outro lado com o seu pandeirinho, dançando e celebrando o Deus Altíssimo, porque ela não suportou a glória e a graça de ver aquele mar que nunca havia sido aberto e que nunca mais foi de novo. Miriam salta de alegria, dançando e celebrando o Deus poderoso. Oh, aleluia! O Salmo 125, versículo 1 diz assim: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Diga assim: o beco sem saída não é o meu fim. Não é meu filho. Receba essa palavra no teu Oh, coração, glória. em nome do Senhor Jesus. Aleluia.